Conversa da Tarde no Ar, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. O tema de hoje é amando os nossos inimigos. Você acha que é fácil amar o seu inimigo? Será que é fácil demonstrar amor por aquelas pessoas que demonstram maldade para conosco? Por que será que a Bíblia exige isso de nós? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero contar com a sua participação, com o seu comentário aqui no chat. Já me dá um oi para eu saber que você está aqui comigo. Fala de onde você está nos assistindo. Comenta a respeito desse tema. Qual a sua experiência? O que é que você acha? Qual a sua opinião? Qual a sua pergunta também? E nós vamos comentar, nós vamos ler textos bíblicos e vamos nos aprofundar nesse assunto. Sempre, claro, com a ajuda dos nossos queridos pastores, né, que aparecem aqui na nossa conversa através de vídeos. E a sua participação é muito importante para que esse programa possa fluir bem, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou ler os seus comentários, quero saber quem está nos assistindo, quem está conosco e de onde você está falando também. Agora, para esquentar aqui o nosso papo, antes da gente entrar no tema, nós temos aqueles recados que são sempre muito preciosos. E a Lídia Dica vai nos falar sobre o EAD Pinheiros, que é a nossa plataforma de ensino aqui da Junta Missionária de Pinheiros. Lá você encontra cursos dos mais diversos, tem muito curso legal e, claro, toda a renda, né, revertida para missões no Brasil ou no mundo. Ficou interessado? Quer conhecer mais sobre o nosso EAD Pinheiros? Assiste esse recado da Lídia. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Tá aí o recado, EAD Pinheiros, acesse agora, escolha o seu curso, estude, aproveite esse tempo para estudar, para crescer no conhecimento do Senhor. São muitos cursos legais, eu te garanto que você vai gostar demais de estudar com a gente, tá bom? Agora sim, vamos começar a falar a respeito do nosso tema, amando o inimigo. Eu sei, você vai dizer, olha, esse é um tema que vai mexer comigo, é um tema que pega no nosso calo, né? Vou dar uma boa tarde aqui para quem está nos assistindo. Silvia Lúcia está lá de São José do Rio Preto, São Paulo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que estava também assistindo Notícias do Bem logo antes aqui do nosso programa começar. E eu quero te perguntar, quero que você reflita comigo sobre esse tema. Você acha que é fácil amar o seu inimigo? É fácil amar aquelas pessoas que fazem mal para nós e às vezes fazem mal até para quem nos ama, para quem nós amamos também, né? Muitas vezes nós nos tornamos inimigo de uma pessoa não pelo que ela fez para nós, mas pelo que ela fez para alguém que a gente ama, né? Aquela famosa frase, não mexe com os meus amigos, não mexe com a minha família, porque isso está mexendo comigo também. E muitas vezes isso acontece, né? Nós nos tornamos inimigos de pessoas que nunca fizeram mal nenhum para nós, mas fez algum mal para quem nós amamos. É difícil amar essas pessoas, as pessoas que nos perseguem. É difícil amar as pessoas que nos caluniam, né, que falam mentiras sobre nós, que espalham boatos aí falsos ao nosso respeito. Isso enche o nosso coração de ira e amar essas pessoas é um desafio, é difícil. É difícil amar as pessoas que não torcem por nós, aquelas pessoas que se alegram com a nossa derrota, né? Quando algo de ruim acontece na nossa vida, a pessoa se alegra. Ou então, quando nós estamos em algum momento decisivo, as pessoas não estão do nosso lado, torcendo, nos incentivando, nos animando. É difícil amar essas pessoas. É difícil amar pessoas que nos ignoram, que passam por nós, não dão boa tarde, um bom dia, simplesmente ignoram a nossa existência. É difícil amar essas pessoas. É difícil amar os não amáveis. É muito fácil cumprir o mandamento do amor bíblico, né, para aquelas pessoas que estão do nosso lado, que oferecem carinho para nós, pessoas que nos dão atenção, pessoas que estão conosco na caminhada, que fazem por merecer esse amor. Mas é muito difícil amar os não amáveis. Só que é isso que a Bíblia nos manda fazer. Quero começar o nosso programa lendo o texto de João, no capítulo 15, a partir do verso 12, que diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Essas são as palavras do Senhor. Então veja que, à luz desse texto, nós podemos entender, primeiro, que o amor é mandamento. Ele fala assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, ou seja, estou ordenando que vocês amem uns aos outros. É uma ordem, é um mandamento, não é uma opção. Você não deve amar se você quiser, você não deve amar se você for com a cara da pessoa. É uma ordem do Senhor: amem-se uns aos outros. E ele diz que tipo de amor é esse? Ele fala: como eu os amei. Ou seja, é um tipo de amor sacrificial. É um tipo de amor genuíno, verdadeiro. Não é aquele amor da boca para fora, só de dizer: olha, Deus te abençoe, tchau, e acha que amor a pessoa por simples palavras. Amor é atitude, é um amor sacrificial que é exigido de nós nessa ordenança, nesse mandamento que nós vemos aqui. Ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E quem deu a vida por nós? O próprio Jesus Cristo, né? Mais para frente ele vai nos dizer que não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. E é neste contexto, é essa realidade que é apresentada para nós aqui em João 15, e é esse desafio que nós temos na nossa vida, sobre isso que nós queremos conversar. E uma das formas de você conquistar o seu inimigo, de desfazer inimizades, é justamente através do amor. Sobre isso, o pastor Hernandes Dias Lopes vai nos falar agora nesse vídeo, sobre amar até mesmo os nossos inimigos, através de uma bela história do Lincoln e Stanton. Vamos ver. Você teria coragem de lavar os pés de quem você sabe que na hora que a coisa pegar, vão deixar você sozinho? Você teria coragem de lavar os pés daquele que você sabe que vai negar você daqui a pouquinho? O amor, ele não apenas é sacrificial e perseverante, ele é humilde. É amor que serve até o inimigo. Eu gosto de um livro, embora também não seja evangélico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Eu acho que é um bom livro para relacionamentos. Não estou dizendo que eu avalizo tudo que ele ensina, mas tem coisas boas. Come a carne e deixa o espinho para lá. Mas uma das frases que eu acho que ele diz assim interessante é o seguinte: a melhor maneira de você vencer um inimigo é fazer dele um amigo. E uma boa ilustração para isso foi o que aconteceu com o grande estadista americano Abraham Lincoln, que depois de muitas derrotas na carreira política, é eleito em 1860 nos Estados Unidos como o 16º presidente dos Estados Unidos. O principal adversário dele na campanha política foi o Sr. Stanton, crudelíssimo nos ataques, virulento nas acusações. Quando Lincoln acabou de ser eleito, para espanto dos seus correligionários e da nação toda, ele nomeia o Sr. Stanton como ministro da guerra. E todos ficaram pasmos, e ele respondeu: este é o homem mais preparado para essa função. O que é que aconteceu? Tornou-se o maior amigo dele. O Sr. Stanton foi o homem que fez o discurso na cabeceira do caixão de Lincoln quando ele foi assassinado. Se você medir força com o seu inimigo, você abre mais a ferida. Mas se você pagar o mal com o bem, você ajunta brasas vivas na cabeça dele. De repente você conquista o seu coração. Isso é amor, foi o que Jesus Cristo fez. Foi isso que Cristo fez, né? Pagar o mal com o bem. E você? Reflita comigo aqui nessa tarde. Você seria capaz de lavar os pés de alguém que você saberia que iria te trair logo em instantes? Será que nós somos capazes de fazer isso? Ou se nós soubéssemos, tivéssemos um indício de que alguém iria nos trair
nós já nos afastaríamos ou já faríamos o mal para essa pessoa antes mesmo dela fazer o mal para nós. Será que nós faríamos isso? Para você pensar aí, refletir e analisar o seu coração. Daqui a pouco eu quero ler com você Mateus 5, vamos continuar falando sobre esse assunto, mas eu vou chamar um rápido intervalo de 1 minutinho. Na volta nós vamos falar sobre isso. Eu quero dar uma boa tarde também para quem está chegando agora aqui no nosso chat, já convidando você para deixar a sua mensagem, dizer de onde você está nos assistindo e o que você acha desse tema aí. Amar os inimigos é fácil? É difícil? Já já a gente volta com Conversa da Tarde. É 1 minutinho. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. De segunda a sexta, às 5h30, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6h. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Conversa da Tarde de volta. Eu disse para você que ia ser muito rapidinho o nosso intervalo, né? Então eu quero dar uma boa tarde para quem está com a gente aqui, a Elizabeth Custódio, a Simone Sheila, o Albérico, a Fátima lá do Rio de Janeiro, a Ângela Amor, amiga muito querida aí, a Rosana Auxiliadora, ela é de Marabá, no Pará. Diz que esse tema é muito difícil e ela está tentando fazer com a ajuda de Deus, está tentando amar os seus inimigos. E com certeza, Rosana, sem a ajuda de Deus, nós não iríamos conseguir fazer isso, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ajuda e nos auxilia a cumprir este mandamento aí, né? O pastor Hernandes falou algo muito interessante no vídeo dele, né? Ele disse que esse amor que nos é ordenado aqui, ele não é só sacrificial, mas é também um amor perseverante e um amor humilde. Ou seja, muitas vezes nós precisaremos ficar por baixo mesmo, né? Precisaremos sair como os perdedores da história, mas nós iremos constranger os nossos inimigos com o amor, quando colocarmos na prática esse mandamento, né? Agora eu quero ler com você Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Esse texto é muito interessante, porque Jesus está aqui no Sermão do Monte, né? Um sermão muito conhecido por todos nós,
Mas quando nós paramos para pensar sobre cada palavra de escrita aqui, nós vemos que profundidade e que sabedoria havia nas palavras de Jesus, né? Ele começa falando assim, ele começa rebatendo os fariseus, né? Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ou seja, os fariseus interpretavam a lei mosaica de uma forma que havia um ensino sobre o amor. As pessoas estavam sendo ensinadas sobre o amor, né? Eles diziam que ame o seu próximo. Isso era ensinado. Mas dentro dessa lei havia também espaço para vingança. Ele diz: ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Tá tudo bem você odiar aquele que está te perseguindo, aquele que fez mal por você, olho por olho, dente por dente, né? E Jesus aqui, ele ajuda o povo a interpretar a lei da forma correta. Ele diz ao povo: olha, vocês ouviram isso, os fariseus deturparam a lei, estão ensinando de uma forma diferente, estão dizendo para você amar o seu próximo, mas para você odiar os seus inimigos, que o ódio é algo legítimo. Então havia espaço para vingança nesse ensino deturpado. E Jesus diz: olha, eu te digo outra coisa. No versículo 44 do capítulo 5 de Mateus, ele fala: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Essa é a ordem de Jesus: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. E a gente sabe que nem sempre é fácil amar. Imagine orar. Nós podemos até nos sentir hipócritas, né, de dizer: eu vou orar por essa pessoa, eu vou orar mesmo antes de conseguir amar, eu posso orar por alguém. Mas o fato é que muitas vezes nós precisamos tomar o primeiro passo. E a nossa oração inicialmente pode ser justamente essa: Senhor, ensina-me a amar o meu inimigo. O Senhor sonda e conhece o meu coração. Sabe a dificuldade que eu tenho em me relacionar com determinada pessoa. Sabe o que eu sinto aqui dentro, o sentimento que há em mim. E como é difícil administrar esse sentimento. Mas eu peço a sua ajuda para que eu possa amar esse inimigo e que eu possa orar com sinceridade pela vida dele, né? Desejando o bem dele. O que Jesus quer nesse mandamento aqui é que eu e você possamos transbordar aquilo que ele fez por nós, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e o próprio Senhor Jesus nos amou primeiro. E é por isso que nós devemos amar os nossos inimigos, porque nós, quando inimigos, recebemos amor. Quando inimigos, nós fomos amados por Ele. Ele continua falando que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. E esse parêntese que ele abre aqui, falando sobre a misericórdia de Deus, também deve nos constranger. Ele fala assim: para que você possa ser filho do seu pai, você precisa demonstrar as características do seu pai também. Não é assim? O pai não ensina aquilo que ele tem de melhor para o seu filho. Ele fala: olha, meu filho, eu quero que você aprenda comigo. Nós aprendemos com os nossos pais, até mesmo sem eles falarem uma palavra. Apenas pelas atitudes dele, nós observamos e imitamos. Isso é algo inerente do ser humano. E Jesus diz aqui: se vocês querem ser filhos do seu Pai que está nos céus, então vocês devem amar os seus inimigos, devem orar pelos que te perseguem, porque o Pai que está nos céus é o Pai que faz raiar o sol sobre maus e sobre bons. É um pai que exerce misericórdia até para aqueles que continuam inimigos dele. É um pai que derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Então a graça comum está sobre todos. Essa é uma característica que nós, como filhos, devemos imitar a característica do nosso pai. É um pai que é misericordioso. É um pai que não diz: olha, vocês são pecadores demais, então só vai chover, só vai fazer sol para essa pessoa daqui. Não. O nosso Deus é aquele que faz chover, que derrama sol, derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Claro que ele tem bênçãos especiais para os seus. Claro que ele nos agracia de uma forma especial, né? E que tem uma promessa exclusiva para o seu povo. Mas há aqui um princípio de misericórdia que é uma graça geral. É uma graça comum para todos, né? E ele continua no verso 46 dizendo: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso.
E é interessante porque os publicanos aqui, naquela época, eles tinham os rótulos dos piores pecadores da face da terra. Os publicanos eram os coletores de impostos, eram aqueles que eram considerados como os judeus traidores do seu povo. Os publicanos eram a escória da sociedade, eram aqueles que nós olhávamos e diziam assim: esse é ladrão, esse aqui está tirando do pobre, esse aqui está cometendo injustiça. Esses eram os publicanos, eram considerados o pior tipo de pecador. Se naquela época pudessem selecionar os pecadores assim, em caixinhas e níveis, certamente os publicanos estariam no topo da sociedade, considerados como os piores dos pecadores. E Jesus diz: até estes fazem isso, até os publicanos conseguem amar aqueles que os amam. Isso qualquer um consegue fazer. É muito fácil você retribuir amor a quem te dá amor. Mas ele diz: se vocês amarem aqueles que os amam, vocês não têm recompensa nenhuma, vocês não fizeram nada demais, vocês fizeram apenas aquilo que é comum. Se saudarem, no versículo 47, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ou seja, fora da igreja, você vai ver gente amando quem o ama. Gente de outras religiões vão amar quem os amam. Pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca tiveram contato com o Senhor, podem amar aqueles que os amam. Mas nós, eu e você, que conhecemos a verdade, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que somos filhos de um Deus misericordioso, nós devemos fazer algo a mais. Ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Na nova aliança, a nossa atitude, ela não deve ser um reflexo da atitude do outro. Se o outro me julga, eu não posso julgar o outro de volta. Se o outro me dá uma pedrada, eu não posso dar uma pedrada de volta no outro. Na nova aliança, nós somos chamados a sermos um reflexo daquilo que Deus é, do nosso Pai. E o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar mais para frente aqui, que Jesus é esse exemplo, né, de que amou o inimigo quando tinha todos os motivos do mundo para retribuir, né, para agir com maldade com aqueles que fizeram mal para ele, mas ele não optou por isso. Pelo contrário, ele exerceu amor, exerceu misericórdia. Agora, quando ele nos chama aqui para amar os nossos inimigos, não significa dizer que nós iremos ser parceiros na maldade dos nossos inimigos. O pastor Tiago vai nos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos ver. Claro que é importante entender que, às vezes, o contexto, né, do ensino sobre amor hoje é muito mais, às vezes, ligado à aceitação de um mundo vil e de suas concupiscências, né, ou seja, suas filosofias e ideologias. Jesus não está ensinando isso. Quando Jesus diz, ame o seu inimigo, ele não está dizendo para eu fazer parceria com o meu inimigo, principalmente, obviamente, em questões ideológicas e tudo mais. Mas o cristianismo, ele é uma manifestação de uma mensagem, ele é a mensagem, na verdade, onde diz que amar o inimigo é um reflexo do amor do próprio Deus. Começando pela nossa própria vida, como eu disse. Então, o Evangelho traz isso, né? E é interessante que o Evangelho nos desafia, porque Jesus estava desafiando a mente desses homens naquela época. Quer dizer, vocês aprenderam por muito tempo que vocês devem odiar os seus inimigos. Agora eu estou ensinando para vocês da forma correta, interpretando a lei da forma correta, vocês devem amar os seus inimigos e orar por eles. Então isso é um chamado ao envolvimento de amor, né? E também muito mais, eu acho que esse envolvimento é uma avaliação do coração. Porque a pergunta é, eu sou capaz de amar os meus inimigos? Isso. Eu estou fazendo acepção de pessoas? Eu estou então dizendo o seguinte, olha, esse eu consigo amar porque é fácil, e aí Jesus nos confronta de novo dizendo, se você vive assim, você faz tanto quanto um gentio faz, aquele que não conhece a Deus faz, amar pessoas que os amam. Mas o nosso desafio é amar pessoas que não estão nos amando, que é o que o próprio Deus fez com a nossa vida. E que desafio, hein? Vamos continuar falando sobre esse tema. Eu já dou uma boa tarde aqui para a Delva, lá do Pará, que está sempre com a gente, para a Elaine, para a Tereza. A Delva comenta assim, que amar quem nos ama é fácil, mas amar o inimigo é muito difícil. Só pela misericórdia do Senhor Jesus que nós podemos amá-los. É verdade, Delva. O Ney está com a gente também, o Alan, de Rio das Pedras, aqui em São Paulo, né? A Rosana
A Edinalva também comentou aqui que Deus é o nosso ajudador, que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. E é isso aí, a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas antes eu tenho um recadinho da nossa editora Hebron, que é a editora aqui da Junta Missionária de Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e que certamente você já conhece. Mas vamos ver o recado da Lídia Dico sobre a nossa editora. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Tá aí, acesse o site editorebron.com.br e conheça lá todas as nossas promoções. O pessoal está sempre colocando um combo novo, tem muito livro exclusivo da Hebron que você só encontra lá no site. E o grande diferencial em comprar na Hebron e comprar em outras livrarias, em outras editoras, em outros sites da internet, é que na Hebron todo o lucro é revertido para missões no Brasil e no mundo. Agora eu quero ler um texto para vocês de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Nós comentamos anteriormente aqui que Cristo é o modelo, de amor. Cristo é o modelo de amar o inimigo. E o pastor Tiago vai continuar a falar sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios que nós éramos inimigos de Deus. Então, o primeiro inimigo que Deus amou, foi exatamente a nós. Então, eu devo considerar que eu era um inimigo de Deus. Um inimigo que vivia contra a vontade de Deus, contra a sua palavra. Então, Cristo é o nosso modelo perfeito, não só porque ele ensina a oração, não só porque ele demonstra princípios aqui na sua palavra, mas ele, por meio da sua salvação, ele nos amou. E o seu amor a nós demonstra exatamente que ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Paulo escreve no sentido de que éramos rebeldes, inimigos do próprio Deus. Então, ele é o nosso modelo. Segundo, eu lembro daquele momento da cruz, onde o nosso Senhor está sendo humilhado e desafiado, porque eles estão dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, então que venha salvá-lo, que desça daí. E aí a frase do Senhor é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então é uma demonstração de amor àqueles que estavam agindo com hostilidade. Nós temos também aquela situação que Jesus está no Getsemane orando com os seus discípulos e de repente chega os soldados e vão prender Jesus, e o que Pedro faz? Ele tenta defender Jesus. E ele corta a orelha do soldado e o Senhor faz o quê? Restaura a orelha dele e diz e confronta Pedro com relação à sua atitude. E é interessante que em vários momentos, o próprio Deus ensinando o seu povo, e por meio da inspiração que ele estava dando aos seus santos homens, os apóstolos, o Senhor sempre diz para respeitar as autoridades. Romanos capítulo 13, Paulo escreve isso. Paulo também escreve aos Efésios, como um fruto de ser cheio do Espírito Santo, é o respeito. Então perceba aqui que em todas essas questões o Senhor foi o nosso modelo, ou seja, primeiro ele nos ama como seus próprios inimigos, e ele demonstra o seu amor por nós morrendo numa cruz. E depois ele vive aqui, demonstrando completamente como que nós devemos nos comportar com relação à inimizade que nós podemos ter ou sofrer diante de um mundo caído e pecaminoso. Isso aí, muito boa reflexão, que essa possa ser a nossa oração, sermos como o nosso modelo, Jesus Cristo, aquele que é simples, que é humilde, que é manso, que é justo, que é íntegro, que é sincero,
que é perfeito, assim como o texto de Mateus que nós lemos, né, nos orienta. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade como cristãos, né? Eu quero que você responda para você mesmo essa pergunta. Como você tem vivido? Você conhece pessoas que já comentaram assim, olha, se ser crente for ser que nem fulano, eu não quero ser crente, não. Se ser crente for fazer igual àquela pessoa ali, eu não quero ser crente, não. Por quê? Porque muitas vezes nós cristãos não temos sido sinônimo de amor. Pelo contrário, temos sido sinônimo de pessoas que se vingam, pessoas que retribuem o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Já falamos sobre isso em outros programas aqui e essa não deve ser a nossa imagem, não foi para isso que nós fomos chamados, pelo contrário, existe uma responsabilidade muito grande. Quando nós somos chamados, nós devemos ser representantes do reino. As pessoas devem olhar para nós e a nossa vida deve apontar para Cristo. Deve apontar para aquele que é manso, que é humilde, para aquele que amou o seu inimigo, para aquele que morreu numa cruz por seus amigos. Assim como o texto de Mateus nos fala mais uma vez. A nossa vida, a nossa responsabilidade é viver uma vida digna do Evangelho. E essa é a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Como você tem vivido? E eu creio que essa é uma tarde, esse programa é mais do que um bate-papo, né? É um momento da gente refletir um pouco sobre nós mesmos, refletir um pouco sobre como nós temos vivido os nossos dias e que, em nome de Jesus, nessa tarde, você possa decidir perdoar, você possa decidir não se vingar daquelas pessoas que te fizeram mal, que você possa decidir orar pela vida dessas pessoas. Não porque elas são boazinhas, não porque elas possuem mérito, porque elas possuem crédito, mas porque você deve olhar para Deus, não para homens, que homens são falhos, são imperfeitos, são infiéis, mas que você possa olhar para Deus, aquele que é perfeito, aquele que é humilde, íntegro, justo, que Ele possa ser o nosso modelo, o nosso alvo, e o Douglas Gonçalves vai falar sobre isso para a gente agora. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Essa é a única forma de amar seu inimigo. É você entender que você vai amá-lo, você vai preparar uma mesa para ele, você vai servi-lo, você vai dar o seu melhor para ele, não por causa dele, mas por amor a Cristo. Esse seu amigo que salvou a tua vida, que deu a vida por você, que te deu a vida eterna, é olhando para ele que você vai servir. Mas Douglas, essa pessoa não merece o meu amor. Essa pessoa, ela é imperfeita, ela só me machucou, mas não é por causa dela. Você não vai amá-la por causa dela, se ela é boa ou não. Você vai amá-la olhando para Cristo. É porque Ele me amou, eu vou retribuir esse amor, porque Jesus não está mais aqui, porque Jesus não está aqui para eu presenteá-lo, então eu vou presentear você, que é da família dele, então eu vou presentear você, que Ele ama. A única forma de amar os nossos inimigos é se você não estiver olhando para a pessoa que você está amando, você estiver olhando para Cristo. Por que você ama essas pessoas? Porque Ele me amou primeiro, porque Ele salvou a minha vida, porque Ele se entregou por mim. É por isso que eu amo meu inimigo. A única forma de amar o seu inimigo é olhando para Cristo e não olhando para Ele. Não existe outra maneira. Não adianta você achar que você vai encontrar forças em você mesmo, que você vai tomar um calmantezinho ali e vai passar a amar as pessoas. Isso não vai acontecer. Você só consegue amar aquela pessoa que te faz mal, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te calunia, se você olhar para Cristo e você não olhar para ela. Essa é a única maneira. E a Simone, ela faz uma pergunta aqui, ela pergunta, e quando você ama e é ignorado? Passando querendo só dar os cumprimentos diários e não é respondido, o que fazer? Simone, eu diria para você, continue cumprimentando essa pessoa. Continue constrangendo essa pessoa com amor. Por mais que ela passe reto, continue dando um sorriso e dando bom dia para ela. Continue sendo humilde. Por mais que você
pareça nesse sentido, né, ser bobo. Dizer, olha lá, a menina está falando sozinha, o pessoal está passando, ela está dando boa tarde, ninguém está respondendo. Que você possa se humilhar, assim como o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar, diante até de homens mesmo, mas que nós possamos constranger os outros em amor. Então continue cumprimentando essa pessoa que não te responde, até chegar o dia que ela vai se sentir tão constrangida com o seu amor, que vai te pedir perdão. Por mais que esse dia demore, esse dia vai chegar, tá bom? Que Deus te abençoe e te fortaleça para conseguir fazer isso, que eu sei que não é fácil. Eu sei que na prática o nosso ego fala alto e a primeira reação é dizer, não quer dar boa tarde para mim, eu também não dou. Quem está perdendo é ele. Ele que não vai ter a minha amizade, eu não estou perdendo nada com isso. Mas nós devemos ir contra esse nosso instinto natural, né? E fazer o oposto do que a nossa carne nos manda fazer aquilo que o próprio Senhor nos ensinou. E muitas vezes as nossas ações, elas revelam a nossa comunhão com Deus ou a nossa falta de comunhão com Deus. Quando nós damos ouvido à nossa carne e simplesmente ignoramos as pessoas que nos ignoram, significa que nós estamos fracos na nossa comunhão com Deus. Mas quando a nossa comunhão com Deus está bem, quando nós estamos perto do nosso Pai, então nós encontramos forças para dar uma boa tarde até para aquelas pessoas que nos ignoram, não nos respondem, nos perseguem, nos maltratam aquelas pessoas que nós amamos. Só quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós temos forças para fazer isso. E como o Douglas falou, que nós não possamos fazer isso olhando para as pessoas, mas olhando para o próprio Deus, tá bom? Agora eu tenho mais um recadinho para você que está acompanhando a IPPTV, está acompanhando a nossa programação, assiste tudo e quer se envolver com essa obra, porque isso aqui é um projeto missionário, isso aqui é uma web televisão, mas é também um projeto missionário. Nós queremos alcançar pessoas, queremos edificar pessoas em todo o Brasil. Então olha esse recado que a Tainá vai nos trazer. Você já sabe que a IPPTV é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que exibe conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, não é? São cultos, programas de informação e produtos voltados para homens, mulheres, jovens e crianças. Tudo isso a partir da nossa cosmovisão cristã. Mas para que a gente possa continuar realizando esse trabalho de evangelização, nós precisamos da sua ajuda. O nosso desafio é levantar 2.000 pessoas comprometidas a contribuir todo mês com apenas R$ 30,10 para a manutenção deste projeto missionário. Anote nossos dados bancários ou nosso Pix e faça parte desse esforço. O nosso compromisso é com a expansão do Reino de Deus através da exposição fiel das Escrituras. E nós contamos com você. Isso aí, muito obrigado, Tainá. E se você quer fazer parte aí, quer contribuir financeiramente com esse projeto, que você possa se envolver, né? Possa fazer sua oferta aí e fazer parte da IPPTV também, tá bom? Agora, eu estou vendo os comentários aqui, tá todo mundo concordando com a nossa exposição, mas também todos nós concordamos em uma coisa, que não é fácil. Que não é fácil cumprir tudo isso, né? A Maria Aparecida está falando, isso é tão difícil na prática. A Simone também comentou, concordo, mas é muito difícil. A Adela falou, só por amor a Jesus mesmo, e eu concordo com todos vocês, é muito difícil. Na prática é muito difícil. Só por amor a Jesus, só com o poder do Espírito Santo em nós para conseguirmos cumprir isso. E o pastor Hernandes vai nos dar uma dica de como nós podemos lidar com os conflitos. Quando essas coisas acontecerem à nossa volta, como nós devemos lidar com isso? O ser humano é um ser em conflito. Ele está em guerra continuamente com Deus, com o próximo, consigo mesmo. O ser humano está em conflito até mesmo com o ambiente onde ele está estabelecido. Os conflitos são praticamente inevitáveis, porque a guerra está dentro do nosso coração. Mas, às vezes, esse conflito se acirra. Às vezes, você se estressa, você perde o controle emocional, você se destempera
você agride pessoas com palavras, com atitudes. E tantas vezes você cava abismos em vez de construir pontes. É a crise conjugal que se estabelece, são as amizades que são rompidas, é a mágoa e o ódio que se instala no coração, é a sede de vingança, é o desejo de destruir o outro em vez de amar o outro e investir na vida do outro. Há uma saída para o conflito. E a saída é você primeiro olhar pelas lentes do outro, entender a visão do outro, a perspectiva do outro. E também você resolve conflitos, sobretudo quando você humildemente reconhece o seu erro, quando você pede perdão, quando você constrói pontes de reconciliação em vez de cavar abismos de mágoa e de ódio. Quando você reconhece que você errou, que você falhou, que você tem humildade para pedir perdão, então aquilo que não tinha esperança, você encontra saída. Você pode amar até mesmo seus inimigos. Você pode vencer o mal com o bem. Você pode exercitar o perdão que restaura, que cura e que renova. Porque o perdão é uma bênção. O perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão faz tudo novo na sua história. O perdão restaura, né? Escolha perdoar nessa tarde, escolha não se vingar do seu inimigo, escolha orar ao Senhor para que Ele te ajude a amar aquele que te persegue, né? E a Elza disse que não é fácil, mas Deus, através do Espírito Santo, dá-nos graça para amar e para perdoar. Amém, Elza, exatamente isso, né? A Vanessa também comenta que não é fácil, mas nós temos que aprender a amar. E o Cristiano e a Ariane Godoy diz que para Deus nada é impossível. É verdade, nada é impossível. E se Ele nos deu esse mandamento, é porque é possível. Ele jamais iria pedir e exigir algo de nós que não fosse possível cumprir, que não fosse possível realizar. Então, que você possa construir pontes de reconciliação, assim como o pastor Hernandes falou, né? Nesse mesmo Sermão do Monte aqui, Jesus diz em Mateus capítulo 5, no versículo 9, ele fala: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então nós não somos chamados para sermos causadores de intrigas, nós não somos chamados para nutrir ódio, nós não somos chamados para nutrir conflitos, pelo contrário, somos chamados para sermos resolvedores de conflitos, para sermos pacificadores. Nós teremos inimigos, isso é fato. Na caminhada, os conflitos existirão. Nós teremos muitos acidentes aí no percurso, né? Os inimigos, eles irão surgir. Teremos pessoas que irão falar mal de nós, pessoas que irão nos caluniar, que irão nos denegrir, irão nos perseguir. Mas nós somos chamados para sermos pacificadores, não para retribuir o mal com o mal, mas que nós possamos amar essas pessoas continuamente, perseverantemente, sacrificialmente e humildemente. Que Deus nos ajude a isso, né? A Vanessa diz que o perdão é o remédio da alma. Exatamente. E uma forma de amar as pessoas é com as nossas atitudes, né? Amar com palavras é sempre muito fácil, mas amar exige atitudes. E o reverendo Rodrigo Leitão vai falar conosco a respeito disso. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Provavelmente um dos ensinamentos de Jesus mais difíceis de se obedecer e até mesmo de se entender é o de amarmos os nossos inimigos. Como pode ser possível amar alguém que tenta nos prejudicar, que trama o nosso mal? Somos incapazes disso, certo? O grande problema talvez esteja na nossa compreensão de amor. Aprendemos com os romances mais vendidos, as novelas da televisão e com os filmes de Hollywood que o amor é um sentimento colorido, cheio de fogos de artifício e que surpreende o nosso coração. A espiritualidade cristã nos ensina que amor não diz respeito a sentimentos, e sim a atitudes. É a decisão de fazermos o que é certo, a decisão de se fazer o bem. Isso nós podemos fazer todos os dias. Decidirmos amar com as nossas atitudes.
Pois apesar de nossos erros e falhas, Deus decidiu nos amar. A atitude dele foi entrar na história, na pessoa do próprio Jesus e demonstrar esse amor. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é amor-atitude. Que hoje as suas ações possam demonstrar o amor que você tem aprendido de Deus. Que possa haver uma decisão, uma disposição do seu coração de amar com o amor com o qual você foi amado por Deus. Decida demonstrar amor, porque amor não é sentimento, amor é atitude. Amém. Amor é atitude, né? E essa é uma decisão diária. Todos os dias, ao acordar, nós devemos nos lembrar disso, né? Nós temos uma missão a cumprir. As pessoas estão nos observando lá fora e nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, né? Não só entre os nossos amigos, não só entre aqueles que nos fazem bem, mas também entre os nossos inimigos, né? E a Ivone concordou com a fala de que no mundo nós teremos inimigos. Ela diz, mesmo porque a palavra nos diz que sermos fiel a Cristo nos trará perseguição. Exatamente. A nossa fidelidade ao Evangelho, só isso já é o suficiente para que pessoas se levantem contra nós, né? Que Deus nos ajude a fazer isso. E a razão de sermos misericordiosos, a razão de amar os nossos inimigos, não é outra, senão glorificar ao nosso Deus, senão obedecer ao mandamento, obedecer a essa ordem, essa ordenança que Ele nos deu, né? Quando nós decidimos perdoar, nós temos um programa só sobre perdão também, que aconteceu aqui com a Letícia Minervino, você pode assistir no IPP Play. Mas quando nós decidimos perdoar, quando nós decidimos não nos vingar daquela pessoa que nos faz mal, primeira coisa, nós estamos obedecendo ao mandamento. E segunda coisa, com este ato, nós estamos glorificando a Deus. O nosso objetivo não é sermos engrandecidos aos olhos do homem, até porque muitas vezes o homem engrandece aquele que sai vitorioso numa discussão, né? Aquele que fala mais alto, aquele que tem a palavra final, aquele que sai por cima do conflito. Esse, aos olhos humanos, é o vencedor, né? É o que merece ser engrandecido. Mas, aos olhos do Senhor, é aquele que pacifica, é o pacificador, né? Aquele que exerce misericórdia, aquele que exerce bondade, aquele que com as suas atitudes, com a sua vida, aponta para Cristo Jesus. O próprio Deus nos amou e por isso nós devemos amar. Que Deus nos ajude, que essa seja a nossa oração. Muito obrigado pela companhia de vocês. É sempre muito bom ler os comentários, estar com vocês aqui toda tarde. Eu te espero amanhã, 13h30, aqui na IPPTV, e peço para que você continue orando por essa equipe que nos ajuda a fazer a IPPTV, nos ajuda a fazer o Conversa da Tarde. Se você quiser assistir outros programas, vai lá no IPP Play, é um segundo canal aqui, um canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai digitar lá na busca IPP Play e você vai ter contato com todo o nosso acervo, tudo que é produzido aqui na IPPTV está disponível para você. Então tem muito tema legal, tem muita coisa legal para a sua edificação. Acessa lá e que Deus te abençoe, que você possa continuar crescendo no conhecimento dele. E nós terminamos o nosso programa ao som de um louvor, né, na voz de Débora Dom, do Josiel, do Oséias. Hoje o nosso louvor é Quão Formoso És. Que você possa ouvir esse louvor e ir meditando naquilo que nós conversamos hoje, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã, muito obrigado pela sua companhia e tchau, tchau. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu.
do céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar.